Paz e bem, boa tarde a todos. Eu estou praticamente 3 meses, ausente aqui do propósito inicial, que era de estar fazendo live às segundas e às quartas-feiras. Contudo, a vida ela nos apronta, ela traz surpresas para nós, e eu fiquei praticamente 3 meses internado. Ô Marcos, Deus abençoe, amigão. Fica um tempo aí com a gente, se puder. Paz, Felipe. Então, fiquei 3 meses internado após passar por 2 cirurgias e adquiri uma bactéria que ainda estou lutando contra ela. E aí eu fiquei ausente esses 3 meses aqui de poder estar fazendo a live. Mas eu já estava bem incomodado e eu estou com algo queimando dentro de mim já tem um tempo, com desejo de falar, que é falar sobre conversão. Então hoje eu, digamos assim, eu abri uma exceção, ainda estou na base de alguns medicamentos bem pesados, mas eu quero vir aqui bater um papo sobre conversão. Essa palavra, pelo menos, que é muito conhecida no meio evangélico e principalmente aqueles que compreendem de fato que quando vamos para Cristo nos convertemos. Só que muitas das vezes a gente acha que nos convertermos nos convertemos a uma igreja. E quando falamos igreja, pensamos em denominação. Então nos convertemos a uma denominação. E antes de eu explicar um pouco sobre conversão e falar aquilo que biblicamente eu entendo sobre conversão, e me digam aí também se o áudio está chegando aí, o Marcos, Felipe, por favor. Eu vou ler aqui o que está em Marcos 1,15. Marcos 1,15 vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, Jesus falando, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Há mais ou menos 2 meses eu preguei aqui na igreja falando sobre a essência do evangelho e expliquei o que são boas novas, dizendo que Jesus é a boa nova, a boa notícia. E aqui o texto de Marcos ele vai dizer: arrependam-se e creiam nas boas novas. No grego, a ideia de conversão é uma mudança radical. Tem que ter essa palavra, radical, tem que ter esse termo, tem que ter esse adjetivo. É uma transformação radical de rumo. Uma mudança de 180 graus no rumo que estávamos vivendo. E dentro do entendimento bíblico, essa transformação ela é causada primeiro pelo arrependimento. Isto é, encontrando Jesus, recebendo as boas novas, que é Cristo, nos entendemos então como pecadores. Compreendemos que esse pecado ele nos afasta de Deus, ele fere a Deus, o pecado é desobediência a Deus. E compreendendo isso, que o pecado é uma desobediência a Deus, que machuca a Deus, que vai contra Deus, nós nos arrependemos porque queremos ser amigos de Deus, sermos agradáveis a Deus. E além disso, sabemos que esse pecado, o salário dele é a morte. Esses pecados, eles nos conduzirão ao inferno se não nos arrependermos dele e se não nos voltarmos para Jesus. Márcio, paz amada, se puder, compartilha aí. Então, se não nos arrependermos desse pecado, que é essa mudança radical, nunca será uma realidade. Então, como alguém que um dia se converteu, porque eu me converti com 22 anos, é que nós nos convertemos a uma religião, a uma denominação, ou nos convertemos àquilo que nós queremos como prazer para a nossa vida, como lucro para a nossa vida. Porque quando nós olharmos a Bíblia toda, ou ao olharmos a Bíblia toda, e aí eu vou me prender mais aos nomes mais conhecidos, nós vamos ver que Paulo se convertendo, ele passou a viver para a glória de Deus, para obedecer a Deus em todos os momentos, a ponto dele dizer: eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo, o meu viver é Cristo. E ele não tinha preocupação com a morte,
tendo em vista que ele vivia para glorificar a Deus. Então, se ele viesse a morrer como ele viveu, ele chegou a dizer que o meu morrer é lucro. Porque é essa decisão de viver somente para Cristo, para glorificar a Cristo, glorificar a Deus. É essa consciência que Lucas 9:23, que também vamos encontrar em Mateus 16:24, vai dizer que conversão é quando a gente toma essa consciência de negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos a Jesus. É vivermos para Cristo. Essa é a ideia que a gente tem que ter de conversão. Isto é, eu compreendo que eu tinha uma vida que feria Deus, que desagradava a Deus e que ao mesmo tempo me condenava. Então agora a minha mente ela foi transformada e eu fui confrontado pelas boas novas que é Jesus, pelos ensinamentos de Jesus. Foi revelado para mim os meus pecados e que só Jesus pode me perdoar dos pecados. Então, por causa disso, eu me arrependo. Tanto que o texto que nós lemos de Marcos 1,15 vai dizer: arrependei-vos. Quando João Batista ele vem pregando, é isso que ele está falando: arrependei-vos. Jesus vai seguir essa pregação aqui em Marcos dizendo: arrependei-vos. Quando nós vamos ler em Atos 17:30, vai estar dizendo lá que esse evangelho do arrependimento ele tem que ser pregado para todo mundo. Rogério, Cleide, Deus abençoe, paz. Vai dizer que esse evangelho do arrependimento, Atos 17:30, ele tem que ser pregado para todos os lugares, povos e nações, tribos, raças. Isto é, e tem que haver um arrependimento, tem que haver uma consciência de que o mundo que eu vivo sem o ensinamento de Cristo, sem ser guiado pela palavra e pelo Espírito Santo, vai fazer com que eu produza sempre pecado, que eu esteja sempre pecado, e o salário do pecado é a morte. Então a minha conversão, ou a conversão de quem é que seja, a paz, crente, que se essa conversão ela é real, ela vai fazer com que eu me renda completamente à vontade de Deus, aos ensinamentos de Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo. E isso sendo uma realidade em nós, eu já não tenho mais nenhuma condenação contra a minha vida. O pecado não tem mais poder para me condenar, ou para qualquer um que se converta. Então agora a gente tem a convicção da vida eterna. E por causa desse entendimento de que eu preciso viver em Cristo, e viver em Cristo é viver segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, e essa é a meta de um verdadeiro convertido, de uma verdadeira convertida, agora eu vou viver somente para que Cristo seja glorificado na minha vida. E isso acontecendo, os meus princípios vão ser os princípios de Cristo. Os meus valores serão os valores de Cristo. Eu não me converti para eu me dar bem. O perdão dos pecados que Jesus conquistou na cruz e eu alcancei quando eu me arrependi, já é o maior prêmio que todo mundo pode ter, que qualquer pecador pode ter, porque a partir de agora o nosso nome está escrito no livro da vida. E aí Paulo escrevendo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim sendo, a minha mente ela vai ser guiada pela palavra de Deus, pelos projetos de Deus. E aí o meu corpo, o meu viver, ele vai viver para cumprir, para demonstrar, para testemunhar essa fé, essa conversão, que bota aí igual a viver a vontade de Deus nessa terra. Então, eu vou aprender agora a amar como Jesus ama, a ponto de não querer nada em troca. Eu vou ver alguém perdido, alguém que ainda não se converteu ao Evangelho, e vou me entristecer com isso, e vou pedir a Deus que o salve, que me dê uma oportunidade, quem sabe, de pregar o Evangelho para essa pessoa que está perdida, porque perdida é essa noção de que alguém que ainda vive longe da palavra de Deus, da obediência a Deus, alguém que ainda não se converteu, ainda que não se rendeu ao Cristo. Então, se eu me converti, se você se converteu, agora a gente vai querer amar como Jesus ama. E amando como Jesus ama,
a gente vai querer sempre a salvação desse que está perdido. A gente vai ter fome e sede de justiça, a gente vai querer socorrer o necessitado, quer seja um socorro de algo concreto, material, como dinheiro, comida, um lar, ou pode ser um socorro de um ombro amigo que se dá e que se compadeceu do outro, pode ser o socorro de um abraço de alguém que está num momento de aflição muito grande, pode ser uma palavra que faz com que a paz alcance essa outra pessoa que está precisando disso. Isto é, eu vou me compadecer dela, porque, inclusive, Mateus, no Sermão da Montanha, vai dizer isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se eu, de fato, me converti, eu nunca olho para Jesus com o desejo de estar recebendo, de estar querendo ter. Eu vou sempre a Jesus com o desejo de ser como Ele. E ser como Ele, eu vou querer servir sempre, porque o próprio Jesus vai dizer em Marcos 10 que Ele, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim sendo, um verdadeiro convertido, alguém que de fato viveu, experimentou a conversão, vai viver para servir ao próximo, porque vai viver como Jesus viveu. Vai viver para melhorar a vida do próximo, para edificar a vida do outro, independentemente de quem seja o outro, porque Jesus morreu por aqueles que os crucificaram. Jesus morreu por nós que o negamos ainda muitas das vezes optando por uma vida de pecado ou optando em não viver a vontade dele, que também é pecado. Por isso eu digo que muito do que nós vivemos hoje como conversão não é uma conversão bíblica, porque a maioria daquilo que a gente chama de conversão hoje é um povo que olha para Jesus para continuar recebendo de Jesus. Olha para Jesus para ter saúde em todo o tempo todo. Olha para Jesus para ter uma casa. Olha para Jesus para prosperar. Olha para Jesus para ter um clube. Que esse clube seja legal. Quando eu digo clube aqui, eu estou falando de igreja mesmo. Estou falando desse lugar que a gente se reúne, que a gente olha como clube para ser um lugar onde a gente se satisfaz, onde a gente vai ter uns grupos que são aprazíveis a nós, que alegram o nosso coração, e a gente vai buscando somente a nossa própria satisfação em relação às coisas dessa terra, e não entender que esse lugar do encontro é um lugar da comunhão, para todos amarem ser amados, para todos serem edificados pela palavra, para todos adorarem a Deus, para serem aperfeiçoados, para poder, do lado de fora, viver essa conversão. Sendo misericordioso, como eu já disse, servindo, como eu já disse, amando, como eu já disse, lutando pela justiça do próximo. A gente, nesse momento, está com o país aí vivendo umas situações muito complicadas. E eu fico pensando, será que as pessoas estão de fato preocupadas em serem as agentes de justiça para uma nação, para o próximo? Porque está escrito também em Mateus, quando Jesus vai falar desses que são do reino, desses que se converteram, vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, fome e sede de justiça não tem a ver só com o que eu estou vivendo. Eu vejo alguém sendo injustiçado, tendo em mim a possibilidade de desfazer essa injustiça, eu me colocarei na brecha para desfazer essa injustiça, porque isso é conversão. Preste atenção, eu estou falando aqui para você sobre a conversão bíblica. Não uma conversão a uma denominação, não uma conversão a um grupo, não uma conversão a uma comunidade, mas a conversão a Cristo, esse novo nascimento, essa mudança, como fala o grego, radical de rumo, de caminho, de direção. Eu compreendo que só há vida em mim se de fato eu viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. E vivendo por Cristo e para Cristo, eu tenho que viver para o meu próximo, que João já disse que aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama seu irmão a quem vê, 1 João 4, está dizendo que ele é mentiroso. Porque como a gente vai amar, dizer que ama a quem não vê e não ama a quem vê? Isto é, a conversão não tem a ver com eu me dar bem
com esse pensamento desse mundo. Conversão é compreender que eu estou bem, porque Cristo na cruz pagou os pecados que me condenavam ao inferno. Porque Cristo me mostrou que eu preciso me arrepender dos meus pecados para ser perdoado e a partir de então viver uma vida de santidade. Porque conhecendo agora a palavra de Deus, eu não serei mais guiado pelo que esse mundo diz, mas serei guiado pelos ensinamentos de Deus. Eu vou falar que é bom o que Deus fala que é bom. Eu vou falar que é justo o que Deus fala que é justo. Eu vou amar, repito, como Jesus amou. Eu vou perdoar como Jesus perdoou. Isto é conversão. E a gente acha que conversão mudou o jeito de se vestir, mudou o jeito de cortar o cabelo, deixou de ir a outro determinado lugar, deixou, quem sabe, de falar palavrão. A gente começa a achar que conversão é esse, mas o reino ele nasce de dentro para fora. É por isso que o Romanos 12 ele vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai, seja agente de transformação desse mundo pela renovação do vosso entendimento. Esse entendimento que foi renovado pela palavra de Deus, que foi transformado pela palavra de Deus, seja um agente agora de mudança no mundo onde você está inserido. E aí o Romanos continua dizendo: porque assim vocês experimentarão qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, amados, a gente não entendeu, ou a maioria da gente, aí falo, né, na minha humilde visão, nesses 32 anos de caminhada enquanto cristão, a gente não entendeu o que é conversão. A gente acha que conversão é um grupo de normas, de regras, mas é tão sério isso que às vezes a gente é capaz de fazer algo bom e ainda assim não ter sido convertido. É capaz a gente praticar o bem e ainda assim não ter sido convertido. E eu vou te dar um exemplo fora da Bíblia, fora dessa visão que é a nossa visão, que é bíblica. Um político, ele pode fazer algo bom para você, ele pode praticar o bem para você sem te amar, sem estar preocupado contigo, mas tão somente preocupado com o teu voto e talvez com o voto da sua família. Porque a gente é tão horrível que a gente consegue fazer o bem, praticar o bem, fazer o que é bom, mas com intentos maus, com intentos malignos, maliciosos. E a conversão, ela muda isso. A conversão, ela quer se dar, ela quer servir sem esperar nada em troca, porque entendeu que agora convertido em Cristo, vai viver nessa vida para ser ajudador do outro, socorro do outro, como Cristo foi e é através de nós, porque a conversão faz isso, faz com que Cristo atue através de nós para poder socorrer o outro. Você pode reparar quantas vezes as nossas orações são para que Deus nos transforme a fim de que amemos como Ele ama, que perdoemos como Ele perdoa, que sirvamos como Ele serve, que venhamos nos diminuir ou diminuamos, como está em Filipenses 2, né? Vamos nos diminuindo para que Deus seja glorificado na nossa vida e o outro seja abençoado através de nós. O que a gente entendeu por conversão? Repito, as nossas orações são quase sempre para ter, quase nunca para ser a imagem de Cristo, para olhar esse mundo com os olhos de Deus e dizer, olha, tem até um livro e depois também virou um filme, né? Nesse meu momento, o livro diz, né, nos seus passos o que faria Jesus, nesse meu momento aqui, como eu reagiria emocionalmente em relação a isso que eu estou vivendo, em relação ao que o outro me fez, como que eu o trataria, como que eu me comportaria. Nesse momento aqui de eu poder me dar bem,
humanamente falando, socialmente falando, essa possibilidade de me dar bem, mas ao mesmo tempo, se eu me der bem, eu vou contra os princípios de Cristo, eu vou contra o mandamento de Cristo. Qual que eu vou escolher? Então, um convertido nem vai pensar, não tem Cristo nisso, eu prefiro aqui que tem Cristo, ainda que socialmente e humanamente eu não me dê bem. O que é conversão? Eu fico olhando como pastor, né, nem lembro mais, eu sabia de cabeça, não sei mais o número de igrejas, porque eu já pastoreei dentro e fora do país, e fico observando dentro de nós, igreja que se diz igreja, o povo do convertido, você pode ver que normalmente a gente puxa a brasa, né, um ditado antigo, brasa para a nossa própria sardinha. Está cada um pensando no seu próprio grupo, no lugar, no ministério, na sociedade que faz parte, pensando com o umbigo preso só ali. Raramente consegue olhar para o todo, entender que o todo é povo de Deus, que o todo tem que ser abençoado pela minha vida, ainda que eu tenha um chamado específico para determinado ministério, mas eu, enquanto pessoa, enquanto convertido, eu tenho que ser instrumento de bênção para todo mundo, eu tenho que estar preocupado para poder ajudar a todos. E por isso Eclesiastes vai dizer 9:10, o que vier à sua mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. O que a gente tem entendido como conversão? Se conversão não gerou em nós arrependimento pelos nossos pecados, arrependimento por atitudes, pensamentos e emoções que vão contra o caráter de Cristo, os ensinamentos da palavra, se não gerou arrependimento a isso, não foi conversão. Porque a conversão, ela se dá no ato. A santificação, que é ir deixando as coisas, essas coisas que entristecem a Deus que nós ainda fazemos, isso vai ser um processo até que Jesus volte. Mas ainda que eu erre, há em mim o desejo de não mais errar. Ainda que eu peque, no verdadeiro convertido, há um desejo de não mais pecar. Ainda que às vezes eu tenha sentimentos egoístas, pensamentos egoístas, o verdadeiro convertido, ele não quer mais ter um pensamento egoísta, nem desejo egoísta. Oséias, que Deus te abençoe, Pipeu, que Deus restaure a sua saúde, que Deus opere um milagre sobre você em nome de Jesus, meu amigo. Então, amados, estou, como eu falei aqui no começo, tinha outros amigos aqui presentes que pelo jeito não estão mais, mas eu estava com isso me incomodando. Eu falei aqui no começo, né? Eu estou mais de 3 meses sem fazer uma live pelo problema de saúde que eu estou vivendo, mas hoje eu fui impulsionado, assim, já estava dentro de mim há muito tempo eu querendo falar sobre isso, sobre conversão. Parece que a gente não mudou a mente, não teve a metanoia, não teve a transformação, não teve uma mudança radical de rumo, a ponto de querermos viver como Jesus viveu e nos ensinou a viver, a ponto de não querermos nos entregar totalmente a Jesus, como Jesus se entregou ao Pai totalmente, a ponto de morrer como um maldito na cruz, levando sobre si os pecados nossos, meus e seus. Essa entrega total, porque preste atenção, a conversão de Paulo levou Paulo a perder a vida. A conversão de Jeremias levou Jeremias a ser repudiado pelos religiosos, pelos reis e até ser jogado em um poço. A conversão de Abraão, a fé dele, levou Abraão a obedecer a Deus para levar seu próprio filho, Isaque, o único filho, o filho da promessa, mas confiando em Deus, falando, se Deus falou, eu tenho que viver segundo a vontade dele, eu vou obedecer. Olha os apóstolos, tirando tirando o apóstolo João, todos os outros morreram e de maneira cruel, tiraram a vida deles de maneira cruel. Só João, que o Senhor guardou até o fim, escreveu o Apocalipse, voltou para Éfeso,
Mas tu vai ver hoje, se você estiver acompanhando o que está acontecendo em Congo, na Nigéria, na Síria, nesse momento que estamos aqui tendo essa live, esse papo, os cristãos estão sendo assassinados nesses países porque não negaram a fé. A conversão tem a ver com quem Cristo é. E nesses lugares os cristãos estão morrendo porque não negam que Jesus Cristo é o Senhor deles, que Jesus Cristo agora é o dono da mente dele, é o dono da razão deles, da maneira deles olharem a vida, da maneira deles viverem. E eles não negam isso porque de fato eles se converteram, olharam e viram que havia neles um caminho de morte antes deles conhecerem as boas novas que é Cristo Jesus. Conhecendo as boas novas, se arrependeram dos seus maus caminhos e não querem mais voltar a eles, não querem mais viver daquela maneira. E agora eles sabem que só podem viver para Cristo. Não há outra ambição, não há outro foco, não há outra meta que não seja viver para agradar a Cristo. Viver para agradar a Cristo não tem a ver com normas, não tem a ver com regrinhas, não tem a ver com denominação, não. Viver para Cristo é viver para obedecê-lo em tudo, a fazer com que ele seja glorificado em todo o tempo, a não pensarmos mais em nós mesmos no sentido de acharmos que nós que temos que ser favorecidos, porque já compreendemos que encontramos um melhor favorecimento que foi Jesus morrer na cruz por nós. Então agora nós vamos viver para edificar a vida do nosso próximo. O que é conversão? Eu não vou demorar, então eu vou encerrar nesse momento. Mas quero muito que, se você entrou depois, reveja esse bate-papo, essa reflexão desde o começo. Dê uma olhada nas passagens que eu comentei aqui. Pesquise sobre o significado da verdadeira conversão bíblica. E analise a você mesmo para saber se é isso que você está vivendo. Se quando você faz até algo que a gente chama de bom, se isso é feito em amor, porque 1 Coríntios 13 fala que qualquer coisa que não seja feita por amor, e o amor segundo Deus, não o amor segundo um homem caído, se não for segundo o amor de Deus, ele rejeita, ele não aprova. Tudo tem que estar permeado em amor. Porque a gente é capaz de fazer aquilo que é bom, a gente é capaz de praticar o bem e ainda assim ter um coração mau, um coração malicioso, um coração que quer tirar vantagem. Então meu convite é: entenda de fato o que é conversão. Se eu não conseguir nesse tempo, porque eu não quero ficar aqui muito tempo, se eu não conseguir explicitar melhor para você, pesquise, pegue uma Bíblia de estudo, sabe? Busque alguém que você entenda de fato de Bíblia, que dá um bom testemunho, e converse com essa pessoa sobre o que de fato é conversão. E eu creio mesmo que quando nos arrependermos dos nossos maus caminhos, nos voltarmos para Deus, tomarmos todos os dias a nossa cruz negando a nós mesmos e seguindo a Cristo, a gente vai viver o que de fato é conversão e a gente vai impactar a sociedade onde a gente está inserido. Que Deus te abençoe. Peço que, se você entendeu que foi bênção, compartilhe com outras pessoas. Siga no Instagram, se inscreva no meu canal no YouTube. Até a próxima. Paz e bem. Tchau, tchau. Deus abençoe.